E eu vou aproveitar uma coisa que você falou que é lindo, né? Até a coragem, né? E de fazer literatura com a própria vida, né? E como a gente está sempre trabalhando nesse processo, nesse limite, né, da desconstrução, é isso. É não esquecer que fazer literatura com a própria vida, mas fazer vida com a literatura, né? Com a sua literatura, porque a gente consome a literatura, ela nos inspira do outro, o corpo do outro, porque é tudo corpo, é tudo corpos, e a gente se inspira e tal, só que as transformações só vão acontecer quando nós nos inspirarmos de nós mesmos, né? É preciso que a gente se inspire da gente. Sério. Maravilha, então. Bom, então vamos lá. Estou super feliz. Eu não sabia que eu tinha que começar, mas agora que eu saquei, né? Porque a gente está no perfil novo. Estou super feliz de estar inaugurando esse perfil, né? O perfil da escrita curativa. E é um perfil que eu quero conversar muito com as pessoas aqui, com muitos amigos, trazer as pessoas que passaram pelo processo de escrita curativa. Que se inscreveram na vida de algum modo, e para mim, assim, é muito, muito feliz, muito emocionante inaugurar esse perfil com o Eduardo, que o Eduardo, a gente tem uma história na escrita curativa. O Eduardo foi, assim, uma pessoa fundamental para eu conseguir juntar esses pensamentos, né, que vão estar nesse livro, que ele que está editando, né, então isso já é lindo demais, assim, uma história linda, gente, porque a gente conversou muito sobre esse livro, a gente vai falar ao longo do nosso encontro, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então foi ele que me ajudou a pensar esses conceitos, ele esteve presente nos meus cursos por mais de uma vez, ele foi a primeira pessoa e a única até agora que eu dei uma formação de mediador de escrita curativa, então ele entende o processo muito, muito desde dentro, porque ele também fez uma turma de escrita curativa, então ele sabe da força desse método. E depois para com esse barulho da cadeira! Não é um eco na minha cabeça. Tem eco demais aqui. E aí, por fim, ele vai estar editor e vai estar lançando esse livro comigo na semana que vem, né? Depois que a gente vai contar desse processo também. Então, para mim, é uma alegria que você tenha começado esse processo comigo, Du. Uhum. Tá bom, que bom. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui participando dessa live, apesar de estar tenso aqui de não poder mexer na cadeira. Mas, tirando isso, eu estou muito feliz. Primeiro, porque é a inauguração desse seu canal, né? É a primeira live dele, da página do Insta, que eu tenho certeza que vai ser linda, né? Uma página toda dedicada à escrita curativa. Então, eu fico muito feliz de trazer essa força também, de ajudar, né? De contribuir com essa força de abertura de caminhos e de início, de processo de inícios, né? Essa força ligada ao fogo. Inclusive, eu acho muito interessante, porque a gente optou por fazer isso sem querer, querendo, né? Optamos por fazer isso numa segunda-feira, e como estamos numa segunda-feira, isso significa que estamos sob os auspícios de Exu, né? No Candomblé, e Exu, para quem não sabe, é um orixá ligado à criatividade, ligado à criação, ligado à força e abertura de caminhos. Então, eu espero que esse também seja mais um elemento que contribua com essa grande abertura desse rio enorme que é a escrita curativa. Então, muito, muito boa sorte para a gente, e já começo também dizendo que estou muito feliz com o fato desse livro estar saindo e estar acontecendo, né? Como um corpo, como uma publicação, como um corpo livre. Uhum. E você sabe que você está falando, você está trazendo todas essas coisas nossas, né, que são esse vocabulário nosso, das entidades todas, a Claudinha tá aí, que eu amo, né, e hoje eu tô com a roupa que eu sempre ia nos rituais. Eu falei, eu vou colocar esse vestido que faz anos, né, que eu não uso desde o começo da pandemia, mas hoje eu coloquei, não sei, veio sentir no coração que tinha que começar assim, e aí você também começou, né, com essa fala bonita, né, invocando aí umas entidades para nos proteger, esse mundo maravilhoso, que esse mundo mágico, né,
que está ligado à criação, né? Porque é esse imaginário que alimenta as nossas ficções, né? Não importa se as pessoas elas creem numa coisa ou em outra, isso que a gente está trazendo são poeticidades, são poéticas, né? Que se fundem aqui para construir esse meu corpo, né? Que é esse corpo lindo desse livro da escrita curativa. Uhum. Sim. Bom, daí eu pensei, Gê, é uma ideia, né? Pode ser outra coisa, mas eu pensei da gente começar esse papo falando um pouquinho, porque é uma coisa que a gente tem ouvido cada vez mais, né? A gente perguntando, mas que história é essa de que é um texto, é um corpo, ou como eu sempre coloco ali na Fábrica de Canos, que um livro é um corpo. Então eu acho que ia ser bacana a gente falar um pouco disso. O que que você acha? De que é isso? O que que isso quer dizer? Que história é essa? Que papo é esse, né? Pois é, então vamos começar falando isso, pensando nas pessoas que já conhecem, que já fizeram a escrita curativa, mas também pensando em quem não conhece. Isso Gê, então talvez seja melhor você fala um pouquinho da escrita curativa, então, né? Pensando em quem não conhece. Então vamos começar por isso. Vamos ordenar legal, fala um pouquinho então, e aí a gente passa para isso. Melhor. Uhum. A escrita curativa é algo que me aconteceu, né, como um resultado de um processo bastante longo de pensar a escrita mesmo, a escrita e a criação de novos mundos, novas possibilidades de criar um mundo, né? Quando eu comecei a fazer a escrita curativa, eu não estava muito interessada ainda em ser uma autora de livros, mas eu estava num impasse na minha vida que, tipo assim, o que eu faço daqui para frente? Como inventar uma vida nova que não seja essa? Não é uma vida muito legal. E foi aí que eu comecei a escrever. E escrevendo, eu comecei a me ouvir e eu me observar no papel. E quanto mais eu me observava no papel, mais eu percebia que aquele texto, ele não era algo separado de mim, mas ao contrário, era algo muito eu que estava ali. Quando eu falo isso, é muito difícil quando eu falo muito rápido sobre isso, dá para entender, mas é muito difícil de ter essa dimensão, porque a gente sempre imagina que os textos, que a linguagem, elas transportam sentidos, né? Que seria a linguagem, a palavra, ela é um veículo que transporta. Oi, deu uma cortadinha aqui para mim. A última coisa que eu ouvi foi você falar que a linguagem se imagina que é um veículo que transporta sentidos. Essa é uma visão comum da linguagem, né? Como eu tô passando uma informação aqui, né? E também do texto, né? Obviamente, o texto escrito está passando uma informação. Só que o texto, ele é uma materialidade, ele é uma plasticidade. E essa plasticidade, ela é um espelhamento do nosso corpo. Então, as marcas do nosso corpo, elas estão ali na linguagem, mesmo que eu não me dê conta disso. Assim como eu tenho dores, ou eu tenho marcas, ou eu tenho uma coceira e eu coço o corpo, mas eu não tenho tanta consciência disso, quando eu estou escrevendo, eu também não tenho consciência dessa materialidade. Eu estou pensando assim, eu vou colocar as minhas ideias no papel. Mas um belo dia, né, você vê que, quando você presta atenção, começa a olhar para essa linguagem, você vai entender que aquilo ali, tudo é você. Então, as escolhas que você faz, o modo como você pula uma linha, o modo como uma palavra você não consegue escrever ela corretamente de jeito nenhum, tudo isso compõe um corpo que, à medida que eu vou mexendo nesse texto, eu vou ganhando consciência do meu corpo também. Por isso, quando eu falo assim que a escrita curativa, né, é um método, é um caminho, é um processo que leva ao encontro de uma voz autoral, é porque esses exercícios que surgiram, né, eles foram surgindo esses exercícios, né, à medida que eu fui relendo o meu processo. Então, é um começo que começa por uma coisa meio louca no tempo. Esse processo, ele leva a esse encontro de uma voz, porque você consegue entender a singularidade do seu corpo.
E tudo isso veio a ser, agora é um momento muito feliz para mim. É chocolate, né? Que tá latindo assim. Tá vendo? Tá dando pra ver, eu vou fechar a porta. A Tá muito chocolate, ela tá querendo. Não, não, tudo bem, ela quer participar, deixa ela participar. Tudo isso está sendo para mim um momento muito feliz. Por quê? Porque agora eu estou conseguindo o que eu acho que é o final desse processo, né? Que é o momento em que eu falo, tá pronto, esse corpo tá pronto. Eu trabalhei nesse corpo da escrita curativa, nesse corpo de ideias, mas também de materialidade e também de sensibilidade, que é esse texto. Eu trabalhei nisso há muitos anos, né? Desde que eu comecei os meus cursos, né? Desde que eu comecei os meus cursos, eu tô trabalhando com isso, com essas ideias, tentando construir esse corpo que me excede, que é um corpo autor. E nesse processo todo, nesse tempo, né, de essa duração, teve um momento em que eu falei assim, eu vou começar a escrever isso, porque isso interessa. Isso interessa mais, porque os meus alunos, os participantes começaram a ficar muito interessados no texto, no processo, e parecia que ia dar muito certo aquilo. Eu achei melhor começar a escrever. Então, esse livro, na verdade, eu pensei que ele estava pronto há 2 anos atrás, né? Há 2 anos, não tenho atrás, há 2 anos, essa é a forma correta de falar. Há 2 anos, antes da pandemia. Mas a pandemia chegou, e aí eu não estava mais achando que estava bom. Eu não queria publicar na pandemia, porque a pandemia deu uma viravolta muito grande na minha vida. Mas depois, o que aconteceu? Depois, eu também comecei a fazer outros cursos e comecei a entrar em outros diálogos. E agora ficou urgente que tive que falar, não, tá pronto e tem que acontecer esse livro. Uhum. E isso é Tá. um processo de constituição de um corpo livro. Não sei se eu falei, o que eu falei? Entendi. Tô falando. Tá bom. Bom, tem uma coisa que eu acho bem fascinante nisso que você está colocando, né? Que é uma das coisas que mais me impressionou quando eu tive contato pela primeira vez com a escrita curativa, que é essa associação do corpo com o texto, né? Eu lembro que a G chamava o texto de corpus textual, e aí eu fiquei muito... uma coisa que me tocou demais foi essa ligação entre o texto e como o meu corpo de autor, né? Se eu, Eduardo, como autor, senta ali e começa a escrever, como o meu corpo, que tem marcas, como essas marcas, essas questões que estão em mim, vão necessariamente aparecer no meu corpo textual, porque afinal de contas ele é um fruto, ele é uma extensão do meu corpo de autor, desse corpo aqui. Então eu lembro que isso foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionado, né? Tem um caso que eu costumo contar, que é que teve um momento da vida que eu estava passando por um lugar estreito, né? Por um lugar difícil, estava me sentindo muito sem voz, e aí eu então escrevi os textos e percebia que os personagens também estavam em impasses, eles também não conseguiam ir para frente, eles não conseguiam se desenrolar. E aí eu comecei intuitivamente a mexer nesses personagens, né? A fazer com que eles acontecessem. Um deles, inclusive, ele ia num escritório lá de advogados, né? Uma das minhas formações é advogado, então ele ia, na primeira versão ele não fazia nada, na segunda ele ia e começou a colocar fogo naquele escritório e a coisa realmente pegou fogo. Então eu estou falando isso para dizer que, de certo modo, eu intuí um pouco isso, mas estava muito longe de ter isso sistematizado e estudado como você, né? Então, essa é uma coisa que desde de cara, assim, me afetou demais em relação à escrita curativa, uma coisa que me impactou. E eu acho que, então, aqui a gente começa a dar um pouco essa pista, né? Porque a gente estava tentando explicar da onde que vem essa relação, por que um texto é um corpo, e aí eu acho que ela está, então, relacionada a isso. Seria essa ligação entre o nosso corpo autoral e esse corpo texto que é produzido e que é indissociável, né? Essas marcas que eu tenho no meu próprio corpo, elas vão aparecer nesse texto que eu criei. É isso, Gê?
eu acho que é isso, pelo menos assim eu entendo, né? Esse mundo de ideias que você já estava trazendo, agora eu estou tentando falar um pouco como que meu corpo as compreende, né? Uhum, uhum. Então é por aí. E eu acho que a fábrica de cânones, como usa a leitura afetiva e é um diálogo com a escrita curativa, então, na verdade, a ideia de que um livro é um corpo seria só fazer uma extensão desse lugar, né? Que um texto é um corpo é um texto. É isso? Uhum. É isso. E eu fiquei muito feliz, né, de a gente poder fazer esse lançamento junto, porque a gente, desde o começo, né, é um cuidado, né, a escrita curativa ela tem um cuidado muito cuidadoso, né, com o corpo, bem pleonástico mesmo, né, um cuidado muito cuidadoso com o corpo do texto, né, e aí, conforme nós íamos conversando, porque você, né, Eduardo, é uma pessoa que conversou muito comigo, que entrou em diálogo, né, tem os nossos interlocutores vivos, os nossos interlocutores mortos, porque muitos dos autores lá com os quais eu dialoguei para construir, antes do Eduardo chegar, aparecer assim na minha vida, que foi em 2016, e eu estava fazendo esse trabalho desde 2014, né? Então estava muito fresco ainda. Eu tinha conversava sobre isso um pouco com o Augusto Vix, que era meu terapeuta, e com a minha irmã, que também é arte educadora, né? E aí, com eles eu conversava um pouco dessas ideias que iam se formando na minha cabeça, né? Porque eu tenho minha formação toda em literatura. E aí eu sempre gostei muito das coisas que eu não entendia nada. Então eu gostava muito de semiótica, que eu não entendia nada. E aí até entender como é que a semiótica do texto funcionava, como é que a gente olhava para o texto e a gente via um ícone, um índice, um símbolo, como essas coisas aconteciam no texto. E aí eu também tive contato depois isso no mestrado, no doutorado eu me encantei com as ideias do Derrida com relação à desconstrução no texto. Então, essa pessoal, né, vem o Peirce, vem o Derrida, vem esse povo todo, o Roland Barthes, eram com quem eu conversava muito, né, eram os meus maiores interlocutores, e eles eram tudo mortos, né. Então, eu ouvia o que eles falavam, mas eles não respondiam para mim. Aí a gente se encontrou, e o Eduardo é um escritor, e ele veio com uma fala muito intensa, né, de querer entender o que era isso pelo campo da literatura, porque eu estava lá trabalhando com isso, mas com pessoas que vinham das áreas mais terapêuticas. E aí foi muito louco, porque a gente começou a se aprofundar muito, ler, fazer, até o ponto de que esse cuidado com o texto, né, esse cuidado com a materialidade, com a escrita, com as marcas desse texto, com as singularidades em que as pessoas elas vão, às vezes, justamente para... É muito comum para quem vai num curso de escrita criativa, que elas queiram editar muito seus textos, né? E editar para ficar bonito, editar para ficar de acordo com a expectativa, né, do outro, né, de um outro que também é um ideal, né, um leitor idealizado. Então, eu leio os meus cânones, então tá, eu tenho meus cânones, eu leio a Hilda Hilst, né, eu leio a Clarice Lispector, aí eu fico encantada dessa escrita. Aí eu começo a escrever um texto, e eu falo assim, nossa, mas isso não é uma Hilda. Por que eu vou publicar isso? Por que eu vou mostrar? Não é Hilda, não é Clarice, né? Não tá legal. Então eu quero ser Hilda, eu quero ser Clarice, eu vou me editando para tentar ficar igual, para tentar ficar melhor, para uma versão melhorada de mim. Só que nessa versão melhorada, se eu não tomar cuidado, o que acontece? Eu perco as minhas marcas. Aquilo que parecia tão que eu não valorizava, de repente, é aquilo que é o mais potente. Então, o curso na escrita curativa, o que a gente faz? Na escrita curativa, a gente vai ler e se ouvir de verdade, sem esses espectros, né, desses ideais, né, desse ideal, dessa imaginação que faz com que eu guarde meu texto e eu não mostre para ninguém, ou que eu me edite, né, ou que eu não queira parecer comigo mesmo, ou que eu faça plástica, né? Porque é um monte de plástica, é um monte de intervenções na escrita. Então, tudo bem, eu posso intervir,
desde que isso potencialize. Mas para eu intervir, eu tenho que tirar esse leitor imaginário, né? Eu tenho que tirar essa figura do leitor imaginário e eu tenho que conviver com leitores reais, que são os leitores que estão ali, no grupo. E aí eu vou ver como o meu corpo está afetando o outro. E como esses detalhes poderiam não ser, não são despotentes, mas ao contrário, são potencializadores. E aí, foi nesse momento que a gente faz esse trabalho tão delicado, né, tão bonito com as pessoas, que chegava na hora do livro, o que acontecia? A gente ia publicar, porque é assim que acontece, porque chega uma hora que você chegou, né, uma hora que você tem que falar, nossa, meu corpo está pronto, né? Essa cadeira está precisando de um óleo, pode pôr azeite mesmo, mas tudo bem, não precisa pôr agora. Olha isso, Eduardo, que horror! Olha! Ah, que horror! Bom, vou continuar falando aqui. Ah, você também tá com a camisa da Macumba! Tô. Ei, que delícia! Xangô na veia! Muito bom! Nossa, a gente fez isso aí sem combinar. Que conexão! Muito bom! Pronto. Ah, que bom! Olha lá, muito ó, axé. Aqui tá 100%, ó. Tá com um chiadinho. Não mexe muito. Não mexe muito, vai, fica quieto aí, paca parada. Então a gente começou a ficar assim, porque eu já publiquei muitos livros, né? Eu digo que esse livro, que é o da escrita curativa, é o meu primeiro livro. Porque, na verdade, ele estava lá desde o início, quando eu comecei as oficinas, sem pensar que eu ia ser escritora, eu já estava ali, né? Elaborando isso. Mas para ele ficar pronto, então quer dizer, esse livro que eu estou lançando, que na verdade são 2, né? Parte 1 e parte 2, ele não é só isso, ele é esses dois mais 10. Porque esses 10 que eu publiquei antes, eles compõem esse livro, ele está ali, está inscrito ali dentro também. Porque foi necessário fazer um percurso todo desse para poder chegar nisso que eu estou apresentando. Que hoje, pode não ser o melhor livro do mundo, mas ele é o melhor que eu poderia chegar. A versão melhor. E não melhor no sentido de muito boa, mas assim, a coisa é o máximo, acho que é o máximo que eu poderia fazer. Então ele é o meu primeiro livro. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, porque quando a gente manda um livro para uma editora, o livro é publicado, ou não. Tipo, ele é publicado ou não. Ele passa por uma revisão ortográfica, ninguém quer. Eu não encontrei, né, ninguém, pelo menos, nesse caminho, né? Por mais que as pessoas tinham ali um trabalho lindo, porque os meus livros são lindos, eles são muito bem acabados, mas o cuidado era sempre com o livro. Ninguém quis me conhecer profundamente, né, nesse processo, assim, entrar nesse meu corpo de palavras e entrar com um cuidado, né, com uma curadoria, né, um processo de amadurecimento daquilo que seria me conhecer de verdade, né? As marcas que eu deixei ali. Eu não tive isso. Então, conversando com o Du, a gente começou a pensar, né, Du, como seria, então, se a gente tivesse, né, um tipo de algo parecido com a escrita curativa, mas que fosse nesse lugar desse que recebe o livro, né? Como que seria essa escuta atenta, né? E é por isso que, para mim, foi muito importante fazer esse trabalho na Fábrica de Cânones, que é uma expansão desse processo. Né, Du? Uhum. Sim, exatamente. Esse trabalho de leitura afetiva, ele é uma expansão. Mas antes de dar seguimento, eu queria saber, porque você vinha falando que é um livro que você pensou muitas vezes em fazer, e depois veio a pandemia, acabou atravessando. Então eu queria saber se tem alguma coisa que marcou. Quando que chegou uma hora, ou o que aconteceu, ou como foi a hora que você falou, não tem jeito, isso aqui vai acontecer e esse livro vai sair mesmo? Olha, parece que tudo aconteceu junto, como se fosse um tsunami. Sabe, essa coisa de já vem aquela onda, bate e te empurra mesmo, né? Porque até ali, antes da pandemia, eu ficava, mas será?
mas para quem que vai interessar esse livro, né? Escrita curativa, né? Ninguém fica curado, tá todo mundo doente, né? Por que eu vou ficar prometendo aquele medo de falar esse nome, né? Escrita curativa. Parece que é uma coisa assim, nossa, quem sou eu para falar que eu inventei a escrita curativa? E aí eu ficava lá quietinha na minha. Só que aí chegou a pandemia. Aí a pandemia chegou e me cortou mesmo, assim, no avesso, me virou do avesso, porque antes eu dava algumas turmas, eu trabalhava com produção de material, dava aula, um monte de aula em vários lugares diferentes, escrita criativa também. Só que com a chegada... E a escrita curativa, ela era algo que eu fazia muito pontual, né? Fazia com aquelas turmas pequenininhas, duas turmas por semestre, um trabalho bem artesanal, né? Bem assim escondidinho, uma coisa bem delicada mesmo, com todo o empenho do corpo. Mas quando chegou a pandemia, esse nome, né, escrita curativa, ele chamou muito a atenção e muitas pessoas, porque daí começou também um processo que as pessoas que me conheciam, que começaram a fazer meu curso, começaram a contar para outras pessoas que começaram a chegar até mim. E quando eu vi, eu estava assim com 7, 8 turmas de escrita curativa da semana, né? Assim, correndo juntas, né? E as pessoas querendo, e todo mundo querendo saber mais o que era a escrita curativa, e todo mundo se apaixonando, e cada uma pessoa que sai apaixonada de um negócio, você sabe que fala para 10, né? Quando não sai, quando não gosta, não fala mal. Mas quando gosta, fala pelo menos para 5 pessoas. E aí, essas 5 vinham falar comigo, e eu comecei a montar muitas turmas, eu comecei a ver o quanto, porque daí eu conseguia, enquanto eu estava fazendo os cursos separados, eu não tinha uma visão que eu posso dizer assim, até esse termo, não sei se seria esse, estatística, de comparativa, sabe? Comparativa entre uma pessoa, outra pessoa, que estava acontecendo com uma turma, que estava acontecendo com outra. Só que aí a minha cabeça, que já é super do cálculo, da abstração, eu comecei a observar as transformações, o que é que regia uma turma, o que regia a outra. Eu falei, nossa, isso é muito sério, o que eu estou fazendo é muito sério, de verdade, né? E aí, tá, para aqui, ok? Parou. Então aí eu falei, nossa, eu preciso que outras pessoas conheçam esse método. E é uma coisa estranha de falar, mas eu acho que é importante falar, porque eu tenho que ser o mais honesta possível. A escrita curativa, ela mudou a minha vida. Na verdade, a escrita curativa deu uma vida para mim, né? Ai, vou tomar uma água, peraí. Então, eu ganhei muito com a escrita curativa. Eu ganhei em todos os jeitos. Eu ganhei uma vida nova, eu ganhei um monte de amigos que apareceram, né? Porque você vai se tornando muito amigo das pessoas. E eu ganhei dinheiro. Nesse ano da pandemia, eu sei que é estranho falar isso, que todo mundo está sem dinheiro, mas foi um ano em que eu ganhei muito mais, assim, para quem é pobre, muito mais, né? Porque eu não trabalhava com esse negócio na mão de dinheiro. Mas eu ganhei mais dinheiro na pandemia. E isso, automaticamente, cria uma dívida, né, interna. A gente se sente endividado com as pessoas, né? Porque eu tô... né? Eu tô bem, né? Achavam que eu tava mal, mas eu tô bem. Não tem uma piada assim? Então eu comecei a pensar que assim, eu preciso retribuir isso. Eu preciso colocar isso no mundo. Eu preciso colocar isso, né? Não é para se as pessoas depois que chegarem quiserem fazer curso comigo, tudo bem, mas eu preciso falar sobre isso para que todas as pessoas, não importa se vai fazer o curso, se não vai fazer o curso, que elas conheçam isso, que elas conheçam e elas apliquem na vida dela. Então e eu quero fazer isso. E mais, eu quero fazer isso e chamar todo mundo, todos os meus alunos, todas as pessoas que viraram meus amigos e que deram essas guinadas na vida e que estão escrevendo, sejam livros, mas seja a sua própria vida e potencializando as pessoas ao seu redor, que elas venham conversar aqui. Por isso eu abri esse perfil, né? Para que a gente possa conversar, para que eu possa trazer, para que eu não precise, porque eu não quero trabalhar muito esse semestre, eu quero conversar. Eu quero conversar com pessoas que eu amo, como você, né? Então, isso me motivou. Falei, não, agora eu preciso disso, eu preciso retribuir para os meus amados e as minhas amadas tudo que eles fizeram para mim. Porque eu fiquei viva na pandemia por causa dessas pessoas. Então, eu vou ganhar menos, eu vou trabalhar menos, mas eu quero trazer as pessoas aqui para conversar e elas contarem o que está acontecendo na vida delas. Porque é isso, é relação. A escrita curativa é relação, é corpos em relação.
E aí, né, aí vem a outra parte, né, porque esse é um lado da história, né, porque veio uma onda, bateu em mim com tudo, e veio uma outra onda e bateu mais forte ainda, que foi o quê? Foi quando eu me dei conta, um monte de gente estava falando sobre escrita curativa, assim, eu tô dando um curso de escrita curativa, porque eu consegui, encontre seu namorado fazendo escrita curativa, né? Escreva três textos que vêm na sua cabeça. Todo dia escreva infinitamente 3 páginas e ponha para fora o que você está sentindo, que você vai se curar. E aí eu fiquei muito preocupada, porque não é verdade. Pode ser que as pessoas tenham uma coisa mágica, mas não é verdade. Por uma pessoa que entende, que conhece a linguagem como eu conheço, né? E eu conheço, eu tenho que falar que eu conheço, eu estudei muito a linguagem. Se você não fizer um trabalho atento, né, se você não fizer um trabalho com essa linguagem, não vai adiantar nada você ficar escrevendo, olhar o pôr do sol e ficar escrevendo. Colocar as suas dores, suas angústias no papel. Por quê? Porque você pode, sem você perceber. A autoria, ela é algo tão poderoso que você pode, sem você perceber, fixar ainda mais os seus traumas, as suas dores e realmente se transformar naquele produto que você está criando. E isso é muito perigoso se você não tiver com um parceiro, num lugar onde isso possa acontecer, onde possa ser observado. Então, isso me acendeu uma luz também. Eu falei, gente, não. Tudo bem, cada um faz o que quiser. Mas é muito importante que eu coloque a escrita curativa, que eu fale sobre ela, porque ela dá um passo além. Ela fala um pouco do perigo da escrita. Não é só esse oba-oba da escrita. A escrita, ela é um fármaco, né? Então, foi por isso que eu resolvi colocar agora. Eu falei, não é agora, é urgente. Então, quer dizer, esse texto, esse livro que está saindo, também não é um livro perfeito, não é um livro acabado, não é um livro pronto, porque eu estou em processo também, mas é um corpo que tinha que acontecer agora. Porque agora é a hora dele. Ou ele vai ficar lá olhando as coisas acontecerem e dando bobeira. Uhum. Entendi. Então você sentiu que esse era o momento do livro sair, basicamente. Daí tem uma coisa que eu queria dizer, Gê, se você... eu queria só fazer um parênteses, porque é uma coisa que é um aprendizado que eu tive da escrita curativa, né? Como a gente está falando de um modo misturado, da feitura do livro e da própria força do processo, então esse é um processo que eu acho muito forte, no qual eu acredito muito, porque a gente foi testando de vários jeitos, né? Eu fiz uma formação com a G, aí eu cheguei a ministrar uma turma, e depois, através do diálogo com a escrita curativa, que eu consegui desenvolver a leitura afetiva, que, como a G estava falando, é um método de edição que está em diálogo com a curativa. Mas o que eu, na verdade, estou querendo dizer é que esses aprendizados, eu realmente acredito muito nos aprendizados que a escrita curativa consegue dar. Porque se eu fosse falar um pouquinho, então, de você e dessa live, do que está acontecendo, usando chaves de escrita curativa, eu diria que, assim, como eu te conheço há um tempo, eu acho muito tocante sentir um certo nervosismo, o jeito como o seu corpo está se colocando, o jeito como você está falando, por exemplo, eu estou fazendo uma pergunta do tipo, mas o que marcou, a que hora que você falou, assim, agora eu vou lançar esse livro, e aí você foi dando volta e dando volta. Então eu acho muito tocante perceber, porque isso só me atesta o quão importante é esse livro para você e o quanto o seu corpo está associado a esse corpo livro. Então, quer dizer, o quanto esse lugar de lançá-lo, de materializá-lo, de colocá-lo no mundo, o quanto está te afetando e como o seu corpo, na minha leitura pelo menos, transparece isso. E isso aqui, tudo que eu estou falando, são chaves que são possíveis através desse método. E aí, então, já dando um pouco de pista do que esperar a respeito desse livro, e especialmente desse curso, dessa experiência, são chaves dessa natureza. Olhar a Jerusa falando do livro, ler um pouco o corpo dela, como que ele está agindo. Ela estava assim, querendo que eu ficasse parado na cadeira e tudo mais, e fazer essa ligação
ao processo que o texto e o livro dela está vivendo e como o corpo dela tá mostrando isso aqui, mostrando o grau de importância desse acontecimento. Então, aí eu acho que a gente começa também a ter um pouco de pistas, né, de que tipo de chave que essa... A Bia está concordando. Que tipo de chave que a escrita curativa nos dá e como realmente esse corpo autoral está associado, como a G não consegue se dissociar, não consegue dissociar o corpo dela, para o qual a gente está olhando aqui ao vivo, do processo que está vivendo o corpo livre dela, que é isso, que é essa preparação para se lançar, né? E quem escreve sabe o quão delicado é esse momento, né? É um momento, talvez, um dos mais frágeis, no sentido de que é quando realmente a gente vai para o mundo e mostra o corpo e mais, perde o controle dele, né? Porque uma autora e um autor sabem muito bem que quando o livro começou ali a circular e a ser lido, esse é o momento que a gente realmente perde o controle sobre o que vai acontecer. Não sei, Gê, e aí, faz sentido isso que eu tô falando? Ai, nossa, faz muito, me deixa muito emocionada falar disso, assim, porque é muito legal, né, que você traga a questão dessa escuta, né? Porque isso que você tá fazendo é uma escuta visual, né? Porque você tá escutando o meu corpo visualmente, né? E você tá auscultando o meu corpo, que é como se você fizesse aquele aparelhinho do médico, né? Que é uma escuta que se faz do coração. E é isso, né? É um corpo que quando eu falo para você, né? Eu faria essa leitura que você fez agora. Então, eu bastante fico emocionada de ver, né? Você fazendo essa leitura. Porque é o livro que chega, né? Esse livro que chega... Ai, melhor você falar um pouco agora. Não, vou falar mais um pouquinho. Porque esse livro que chega é um livro que pede para ser ouvido, né? Quando eu falo para você assim, Eduardo, essa cadeira não tá dando, não vou falar disso com essa cadeira fazendo esse barulho, né? Esse cachorro, calma. Mas é claro, a gente é uma brincadeira que a gente está fazendo, mas é isso, é esse corpo que se apresenta, esse livro é um corpo autor. Então é um corpo que ele quer e quer ser ouvido, e ele precisa, na verdade, né, ser ouvido e ser respeitado. Respeitado. Porque ele se preparou muito para isso. E isso que eu estou vivendo, né, é o que todos os autores vivem. Os autores vivem isso, né? Principalmente aqueles que estão começando, né? Eu já tenho uma puta experiência com 10 livros publicados, mas quem está começando, esse se colocar no mundo e ocupar um espaço, ele dá muito medo, porque eu estarei, né? Olha a Bia, olha a Camila, né? Que estão falando aqui. Eu estarei no colo dessas pessoas. Essas pessoas, elas vão deixar o tempo delas, né? O tempo delas de estar com a família, de estar com alguém, né? Com os filhos, de estar comendo uma coisa legal, de estar assistindo uma coisa na TV e rindo, estar se divertindo, elas vão estar comigo. Então, imagina só quanto eu me coloquei ali para honrar esse tempo e esse corpo que vai me acolher. Então, é uma relação, né, muito de troca, né? Eu estou dando tudo que eu posso ali, porque eu sei que aquela pessoa está dando tudo que ela pode para mim, que é o tempo dela, né? Que é o corpo dela. Então, isso, né, transforma um livro num corpo, já de cara. Porque o que a gente faz ali no livro, né? Aí o Rafa tá falando, né, da emoção. O Rafa acabou de lançar um livro. Tá aqui, depois eu vou fazer um stories, né? Um livro dele, né? Ainda que é o livro do mestrado dele, da pesquisa dele. Imagina como ele se colocou ali naquele lugar. E aí a gente tá tocando, então a gente tem que tocar com respeito esse corpo que chega para nós.
E isso é um aprendizado que é para a vida, porque não é só o livro. Isso vai, isso vai se repetir em cada lugar que a gente chegar, né? Porque a gente vai chegar, se a gente aprender, né, a ser inteiro, como a gente é, quando a gente faz um livro, que a gente empenha todo o nosso corpo, toda a nossa emoção, toda a nossa intelectualidade, né, todo o nosso amor, nosso tempo ali, a escrita de um livro é um aprendizado de vida. Por isso que eu falo das negociações entre corpo e escrita. Eu aprendo com esse processo a ser inteira em cada lugar. Então aqui eu estou conversando com você e eu quero inteireza na relação, né? Eu não quero barulho, eu não quero ruído, eu quero me dar inteira, mas eu quero que ser recebida inteira também. Então acho que a sua leitura, ela foi fantástica, porque porque é um processo que me potencializa, né? Por isso, do corpo ao livro e do livro ao corpo, né? Do corpo, desse corpo que estava se constituindo e tentando encontrar um jeito de chegar no mundo, de ocupar os espaços, né? De ter uma voz, de encontrar acolhimento no outro, de poder trazer o que tem de melhor. Isso foi se elaborando, se constituindo livro, se constituindo materialidade, para que, uma vez acontecido, isso eu possa eu mesma me alimentar desse produto, livro, e eu ser essa pessoa que eu estava projetando ali, né? Eu ser essa pessoa mais potente, mais amável, mais aberta, mais porosa para o outro, mais aberta às trocas, mais porque tem uma coisa que é muito difícil, que é receber amor, né? Receber carinho, receber atenção. Isso é muito difícil, a gente não está acostumado. Então, um livro prepara o nosso corpo para esse encontro, né, amoroso com o outro. Certo, tá bom. Palestrinha, né? Tem palestrinha, mas eu fiquei para me controlar, não chorar. E acho interessante isso que você está falando a respeito do leitor, porque é um encontro amoroso, mas também acho que é um encontro de fé, né, no sentido de que esse leitor é o que a gente não vai poder controlar, né, é o que a gente não vai poder olhar para ele enquanto ele está fazendo a leitura e dizer faça de tal modo, ou sente de tal jeito, ou então eu acho que tem também uma beleza grande nisso, né, nessa fé, nesse lançar. Daí, uma coisa que eu queria... Você quer falar mais alguma coisa? Não, é até para complementar isso, né? Por isso é que a gente precisa... a gente vai se entregar para o outro, a gente não tem garantia, né? De como esse texto, esse corpo vai ser recebido, né? De como ele vai ser lido, do que ele vai provocar, que afetos, ou ele não vai ser lido, mas ele abriu espaço para que outras coisas acontecessem. Como a gente não tem garantia, e a gente não vai estar lá pegando na mão do livro e falando, olha, eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo, olha, eu estou pensando isso, a gente não está mais ali. Esse livro tem que ser autônomo, né? Ele tem que ser um objeto forte. Eu tenho que confiar, quando você fala da fé, eu tenho que confiar nele, que ele vai fazer o trabalho dele, né? Vai fazer o trabalho dele no mundo aí. E isso é muito delicado, né? Isso é muito delicado. Eu não teria conseguido lançar esse livro sem a gente ter feito a leitura afetiva. Porque para um livro ser corpo, ele precisa, antes, todo corpo é um corpo atravessado de outros corpos, né? Por isso eu uso a palavra corpos. Não sou sozinha. Então eu estou aqui atravessada. E aí, sem um diálogo profundo, sem esse atravessamento que me proporcionou a leitura afetiva, eu não teria coragem, porque eu ia achar que não estava pronto ainda, nunca ia estar pronto, né? Isso aí você está tocando num ponto que eu acho muito legal, porque isso é outra coisa também que eu imagino que muito autor e muita autora passam, e eu pelo menos passei sobre isso, né? Porque quando eu estava prestes a lançar o meu primeiro livro, eu acho que ali na semana que já tinha ido para a gráfica, era a hora que eu olhava aqueles originais e falava, caramba, mas por que eu estou lançando isso? Por que eu estou fazendo isso? Ninguém vai entender nada do que está escrito aqui, isso não faz sentido, e já tem trocentos livros no mundo,
por que que eu preciso trazer isso? E eu acho que a principal coisa que me deu a base para sustentar esse corpo, que pôde me dar um pouco de firmeza no corpo, foi a crença no processo. Foi saber que eu tinha feito um processo de profundidade, um processo de entrega, e que então isso de algum modo sustentava aquilo que estava sendo entregue, aquele corpo que tinha se formado, né? Então eu achei muito interessante você falar disso, porque eu imagino que seja um processo parecido, né? Eu acho que no fim das contas o que a gente tem para tentar afirmar o processo, né? É o processo até a entrega, tudo que foi feito, a profundidade que foi dada, o empenho naquele processo, né? Porque no fim das contas eu não sei você, mas eu tenho a impressão que o livro é a festa, né? É a última, a ponta de tudo, assim, é quando aquilo se externaliza e é fundamental isso se externalizar, é fundamental isso se materializar, mas que não o processo, às vezes, ele dura 3, 4, 5 anos. O lançamento do livro, ele dura aquele dia, aquele momento, né? Aquele livro ele é lançado e ele começa a circular. Então, não sei, o que você acha disso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Eu também, em algum momento, como nós sempre dialogamos muito, né? Em algum momento me passou pela mente que eu falei, mas uai, né? Porque, principalmente como pesquisadora de literatura, estudando literatura, eu falava, mas, cara, quanto livro, né? Quanto trabalho, porque não é só o livro, né, que as pessoas estudam, a literatura, mas também o paratexto, né? Escutou o barulho da cadeira? Ah, meu Deus, eu tô na segunda cadeira. Vamos, Tá vamos bom, entender que o deixa eu leitor, pagar. ele é incontrolável. Mas, assim, também o paratexto, que é o texto que a gente escreve sobre o texto, né? E eu ficava pensando assim, né? O que a gente escreve tanto? Para que está ajudando esse monte de escrita, né? Para que ajuda? A pessoa escreveu 5 livros infantis. A pessoa também sou eu, tá? Porque, né? Escreveu 3 livros de poesia. Escreveu um romance, né? Que nem você que está aí há 5 anos, né? Escrevendo um romance, daqui a pouco vai terminar, graças a Deus, esse mês, esse ano. Pô, né? Por quê? O que acontece? Né? Por que isso é uma urgência? Isso nos requisita. E aí nos requisita, e aí eu vou lá e eu jogo tudo no papel. O Fer Borges está aí, né? Ele me mandou uma mensagem, ele falou um oi aqui, né, dos processos, maravilhoso, né? Ana Rosa, o Fer escreveu um livro lindo. A Iraneide está aqui. O Fernando, quanto tempo ele ficou para publicar um livro que ele vai publicar agora, que eu fiz um dos livros mais bonitos que eu li nesse ano, né? Que me deixou feliz na pandemia. Foi uma grande companhia para mim, né? Escrevi essa orelha com tanto amor. Mas e aí, né? A gente escreve essas coisas, é uma urgência, a gente escreve, mas o que... Tentar organizar isso aqui na minha cabeça. O que eu dou tudo para esse livro. Eu me dou inteira para um texto quando eu estou escrevendo um texto. O que esse texto pode dar para mim? O que ele dá para mim? Ele dá alguma coisa de muito nova, porque se esse texto é o meu corpo espelhado no papel, ainda assim, quando a gente faz o processo de autoria, a autoria é um corpo expandido. A autoria é mais, é um plus. Tem coisas que o autor em mim, a entidade autora em mim sabe que eu não sei sobre mim mesma. Então, essa negociação de ouvir. Então, começar a ouvir o meu processo. Provavelmente, você já fez a curativa, já deu a curativa, o curso também, é um editor que faz um processo, né, de leitura efetiva, já trabalha dentro dessa visão, olha esse texto com essa visão. Então, você vai conseguir olhar para esse texto quando você for reler, você vai encontrar ali, né, os seus estilhaços traumáticos, né, seus biografemas, os punctums, você vai encontrar a sua fixação diluída e, por isso, menor no texto, você vai conseguir localizar isso.
E quanto mais for chegando coisas para você, mais leituras, mais você vai ver a potência desses lugares que você estava trabalhando no texto. Que você nem sabe, às vezes, né? Então, como se o texto desse uma piscadela para você e falasse assim, ai, não, mas você sabe disso? Você sabe que isso aqui tá meio esquisito na sua vida? Ah, você sabe que... Aí você vai conversar com o texto. Isso aí me aconteceu porque eu fiquei muito tempo conversando com os mortos, né? Quando eu falei que esse processo todo eu fiquei conversando com esses autores mortos, é claro que eu não falava sozinha, eles sopravam coisas na minha cabeça através dos próprios textos deles, né? Palavras dentro de palavras, conversões no texto, retomadas que me faziam retomar, quando eu me encontrava dentro do texto deles, né? Então, esse diálogo de escuta profunda é algo que a gente aprende na escrita curativa, e uma vez que a gente aprende, nunca mais a gente para de ver, né? Uhum. Sim, porque aí você tocou num outro ponto que também me gerou um encantamento muito grande em relação à escrita curativa e que também tem a ver com a feitura desse livro, que é essa ligação, essa conexão disso tudo, de toda essa teoria e desse modo de viver e pensar e fazer literatura com a própria vida, né? Isso é uma coisa que também, para mim, desde sempre me gerou um encantamento muito grande, que é isso, né? Que é entender que, se eu acho esses estilhaços traumáticos, esses intervalos no texto, essas oscilações, e se eu penso que esse texto ele está relacionado ao meu corpo, e aí então ter coragem, né, de dizer sim a esse convite, que é um dos mais incríveis, mas ao mesmo tempo um dos mais difíceis de dizer sim, né? Ele exige uma coragem grande mesmo, que é de então olhar para o meu corpo, para esse corpo que está aqui atuando, e dizer, e aí, né? Eu percebo coisas, então o que eu vou fazer? Eu vou ser autor, então eu vou mexer no meu próprio corpo, como eu mexo no meu texto, e começar a mudar o que está acontecendo, e aí fatalmente mudar o que está acontecendo também ao meu redor, né? Então eu acho que esse perigoso convite e tentador foi também uma das coisas que mais me gerou encantamento nesse processo, e que é uma coisa que eu acho que ela consegue ser bastante aprofundada no livro, né? Então esse é também mais um motivo pelo qual eu gosto tanto do método, e também achei que tem tanta força esse livro, essa publicação. Uhum. Edu, e eu vou aproveitar uma coisa que você falou que é lindo, né? Até a coragem, né? E de fazer literatura com a própria vida, né? E como a gente está sempre trabalhando nesse processo, nesse limite, né, da desconstrução, é isso. É não esquecer que fazer literatura com a própria vida, mas fazer vida com a literatura, né? Com a sua literatura, porque a gente consome a literatura, ela nos inspira do outro, o corpo do outro, porque é tudo corpo, é tudo corpos, e a gente se inspira e tal, só que as transformações só vão acontecer quando nós nos inspirarmos de nós mesmos, né? É preciso que a gente se inspire da gente, porque isso é experiência, né? A experiência, ela pode vir, o afeto vai vir do outro, mas eu preciso produzir também essas experiências e eu me alimentar das minhas próprias experiências para colocá-las no mundo sem medo. Então, fazer literatura com a própria vida, mas refazer a vida com a literatura, né? Utilizar esse processo para você construir ficções mais potentes e vivê-las de fato, né? Quais ficções? Sei lá, virar escritora, né? Virar editor, ter uma fábrica de cânones, né? Virar cantora, como a Kelly Marks, que um dia eu vou trazer ela para conversar aqui. Levar, identificar, né? Primeiramente, identificar o que aquele corpo está desejando e o que aquele corpo está criando. E entender que a vida, né? O palco da vida é uma página em branco, né? Tem coisa escrita ali, tem muitos textos, mas eu posso dançar ali, eu posso criar a minha coreografia ali, criar a minha história ali, né? Eu acho isso muito, muito, muito importante. Uhum.
Tá. E você acha que toda essa consciência e esse aparato teórico e tudo mais, esses anos aí de mestrado, doutorado, de turmas, que eles precedem a escrita do livro, assim, a escrita efetiva, né? Porque talvez no sentido, é como você falou, todos os outros livros, as outras experiências são parte da escrita desse livro. Mas chegou uma hora que você efetivamente sentou ali em termos práticos, abriu provavelmente o Word e falou, tá, agora eu vou escrever escrita curativa e vou fazer isso. Nesse momento, você acha que toda essa consciência, esse aparato, essas ideias de livro com o corpo e tudo mais, você acha que isso interferiu nesse processo e ajudou de algum modo? Ou como que foi isso? Ai, que pergunta que saiu da nossa pauta. Quem vê tem pauta, né? Ai, meu Deus do céu. Nossa, isso foi muito doido, porque aí toda essa leitura, né? Todas essas conversas, esses diálogos e tudo mais teórico, tudo que se passou comigo e essas conversas de vida, né? Porque a gente aprende muito nos cursos mesmo, com as alunas, os alunos, essas experiências todas, elas estavam ali, e quando eu falei, bom, agora eu vou escrever, né? Nossa, quem disse que saía, né? Tava tudo ali, mas aquilo ali era um corpo que fazia parte do meu corpo, porque quem consegue parar um corpo? O nosso corpo está mexendo. Ó, eu acabei de mexer a minha mão. Eu não consigo capturar esse gesto, porque esse gesto já foi, né? Então ele já foi, tá tudo disperso, né? Nós somos um corpo disperso, os gestos, falas, a palavra saiu aqui, já foi, ó. Já saiu, não dá mais para segurar a palavra. Como fazer para colocar tudo isso no papel? Então eu tinha muito medo, porque por onde começar essa avalanche que estava na minha mente, né? Como começar a falar disso, ou colocar, como seria a primeira linha, né, do texto? O que eu deveria escrever, a primeira linha, né, a escrita curativa né, nada parecia que fazia sentido. Então, acho que isso é uma preparação, é um ritual mesmo, né? A gente hoje se preparou para um ritual. É um ritual, e o que você faz no ritual? Você entrega. Então, você entrega tudo. Você não esconde nada, né? Você não esconde nada. Quando você esconde, é uma entrega também, né? Porque aqueles vazios no sentido, você está entregando para alguém, para o seu leitor, uma possibilidade de ele falar, de ele ser seduzido, de ele querer correr atrás daquele sentido. Então, tem que ser tudo entrega. Tudo, tudo. Você não pode segurar, você não pode economizar. Né? A gente tem muito da cultura de economizar as coisas, não dá tudo, vou dar aos poucos, não sei o quê. A gente tem que dar tudo. E aí, quando eu sentei para escrever o livro mesmo, aí eu tive que voltar no acontecimento inicial, né? Não adiantava fazer a sabedora, né? A que sabe o processo, a que estudou, a que tinha tudo pronto, porque não era disso que se tratava, né? Se tratava da escrita como um acontecimento, né? O acontecimento da escrita, a escrita tinha que acontecer. É isso que eu sempre tenho falado, né? Que o curso da escrita curativa, ele é um acontecimento de escrita. Aquilo tem que acontecer de modo único, né? De modo único e de modo incalculável, né? Tem que ter essa zona do incalculável. E aí eu comecei a ir para os primeiros textos que eu escrevi, quando eu nem imaginava que eu ia escrever um dia, né? Fui recuperar aqueles textos, coloquei os textos e para mim foi possível porque eu fui muito honesta, porque eu fui conversar com o leitor. Conversar com ele. Acho que eu não estou preparada ainda para falar porque eu me emociono um pouco, porque o livro, ele se escreve no modo da confissão, né? Ele vai ser uma confissão, né? Seja a parte 1, que é a parte teórica, né? A parte teórica, uma parte profunda, mas tudo aquilo não é um conhecimento teórico ou algo que eu li. Aquilo tudo é uma confissão.
né? Aquela teoria que eu estou colocando, aqueles autores com quem eu estou conversando, os textos, os trechos que eu cito, aquilo, ele entra e confessa algo de mim. E eu não tinha pensado tão forte nisso, né? Porque eu começo, falo assim, olha, estou tentando escrever esse livro, aquelas páginas iniciais tão bonitas que você colocou, né, no site que está disponível para as pessoas lerem. São 16 páginas, né? As primeiras 16 páginas. Achei bonito o número 16, porque 6 mais 1 dá 7. 7 é um número que eu acho maravilhoso. Então, ele começa ali confessando, né? Começa falando, olha, gente, eu não consigo, eu não sei como começar. Esse é o começo, eu não sei como começar esse livro. É a verdade, está sendo confessada. E então, essa parte 1 é toda essa confissão, e a parte 2 é a abertura da porta do meu curso, né? Eu estou abrindo, eu sempre faço esse curso a portas fechadas, com poucas pessoas. Então, eu também estou abrindo essa porta e falando, entre aqui, venha ver o que acontece, né? O confessionário, como essa imagem, né? Que eu acho que vai muito lá no Foucault, na história da sexualidade, que ele vai colocar, ela está presente nesse livro, né? Como confessionário, mas também como o consultório, né? Do analista, mas também como um tribunal, né? Que é onde você pede perdão, né? Então, tudo isso se conjuga nesse livro, né? Esses espaços, eu acho. Esses espaços de confissão, de análise e de pedido de perdão, né? Uhum. Porque é um pedido de perdão sempre, sempre. Né? Toda escrita é um pedido. Claro que na minha vida ela é atravessada porque eu vou pedir perdão todas as horas, por causa que isso está relacionado à minha biografia. Porém, por conta da minha biografia, eu fui estudar a escrita e entender que todo texto, todo livro é em si um pedido de perdão. Porque eu peço perdão por não estar mais lá quando aconteceu o nosso encontro, né? Sempre. Por mais eu vou escrever, eu vou me colocar inteira ali. Mas quando a Camila, que eu tô vendo ela aqui embaixo, né? Qualquer pessoa que tá aqui embaixo, minhas amigas, a Ângela Gonzaga, que entrou agora, né? O Márcio Costa, a Milene, né? Quando elas me pegarem o livro, tem um pedido de perdão ali, que olha, perdão, eu não estou mais aqui. Eu estive nesse lugar, mas eu já saí. Eu já saí. Eu não posso mais responder a você, né? Porque o nosso encontro, que era tão particular, que eu me referia somente a você, ele se generalizou para outras pessoas também. Uhum. Entendi. Eu acho muito bonito isso que você está falando e, ao mesmo tempo, também acabo me lembrando de uma outra definição sua, que é quando você diz que todo texto está dizendo eu te amo, que no fim das contas todo texto diz eu te amo, né? E eu também acho essa ideia muito bonita. E aí, já que você alongou um pouco a ideia do perdão, por que que todo texto diz eu te amo? Claro que eu não sei, né? Eu só intuo. Nossa, são coisas fortes, né? Se a gente fosse assim, a gente tivesse essa habilidade com a filosofia, né? Para ficar falando de um modo menos emotivo, né? Mas a gente é poeta, né? Então poetas se emocionam muito, né? Mas eu acho que é uma abertura, né? O amor, ele tem disso, né? De abertura. Incondicional ao outro, né? Ninguém ama por causa de, né? Eu não amo porque você é uma pessoa legal. Eu não amo porque você é uma pessoa boa. Eu não amo porque você comprou uma casa. Eu não amo porque você
quer casar comigo, eu não amo porque você me bateu. Tudo são personagens, tá, que eu tô colocando aqui, né? Não tô falando pra você. A gente ama porque ama, né? O amor, ele é uma coisa que, se você começar a pensar na condição para o amor, você já deixou de amar, né? Você pode até gostar, mas se você ficar imaginando, eu amo por causa disso, eu amo porque eu vou ter um futuro bem, vai ser bom. Não, a gente ama porque ama. Pode ser uma pessoa mais escrota, pode ser a pessoa mais incrível, né? Pode ser o ditador, né? Até a mulher do Bolsonaro ama o Bolsonaro, né? Então tem que ser dito. Então o amor não se escolhe, ele simplesmente acontece. Então o texto, né? O texto, ele é isso, né? Ele é um eu te amo. A primeira frase que ele coloca é um eu te amo, porque eu tô fazendo para você, né? É você que eu tô esperando, eu tô aqui, tô em total abertura, né? Eu tô com os braços abertos aqui, tô te esperando, leitor, né? Não importa quem você vai ser, né? Eu já te amo, porque você vem, né? Eu não estou te escolhendo, não quero que você venha porque... eu não te amo porque você é o crítico da revista X, né? Ou porque você vai me dar um prêmio, né? Eu te amo, inclusive, porque pode ser que você não me leia, não tenha tempo para mim. Você está com o meu livro aí e colocou outros no lugar, mas mesmo assim eu te amo, né? É um pedido de amor que está ali o tempo inteiro. É um pedido, não, é um pedido de perdão e uma declaração de amor. E eu acho interessante essa confusão aí que você fez no fim, entre perdão e amor, porque a gente conversou sobre isso outro dia, né? E eu tenho achado cada vez mais difícil dissociar uma coisa da outra, né? E pensado que no perdão está embutido o amor, e que é difícil imaginar um amor no qual não esteja embutido o perdão. Daí, só para eu prosseguir naquelas ligações entre a ficção e a literatura e a vida, né? Porque aí, de novo, se eu fosse dizer, né, quem já fez a curativa está totalmente acostumado e familiarizado com o que eu vou dizer, mas se por acaso tiver alguém aqui ouvindo que não fez, a G, por exemplo, quando ela falou sobre a confissão para o leitor, ela travou, ela deu uma parada, ela não conseguia prosseguir falando. Esse engasgo, esse tipo de engasgo do corpo, é esse tipo de minúcia para a qual a curativa está interessada. E tanto isso fica muito claro na experiência do curso, quanto no livro. O livro eu acho que consegue dar conta de um bom embasamento disso, então isso é outra coisa que eu gosto muito nesse livro. E eu também gosto do fato disso ter sido vivido, né, na nossa história, porque a Jerusa teve um dado momento que, como ela falou, eu fiz a formação com ela e eu efetivamente abri uma turma de escrita curativa. E o mais louco disso tudo não foi eu ter feito a formação e ter aberto a turma, mas foi que a Jerusa participou como uma participante, sendo mediada por mim do próprio método dela. Então, isso é uma coisa também que eu acho muito incrível, porque quando você disse que na feitura do livro você teve que voltar e retomar e olhar textos de origem, eu acredito que esse procedimento seu, autoral, eu faço uma relação com esse processo que a gente viveu diante do seu curso, né? No sentido de que é quase voltar para a origem ali, quando você era quem fazia curso, você quem ouvia, e de repente fazer esse baita teste que vivenciar uma outra pessoa, colocando dando corpo ao seu método, né? Então eu imagino que isso tenha sido bem intenso, assim, não sei, como é que foi? Até derrubei aqui. Nossa! E você falando disso, a Josi acabou de entrar, que eu tô vendo a Josi aqui, né? E Josi, que foi uma das participantes, queridíssima. Minha amiguinha de curso, pois é. Não, aqui, olha que alegria também, Josi, muita.
Mas aquilo foi uma coisa muito louca, assim. Nossa, eu acho que mais pra frente, no futuro, a gente vai pensar muito sobre esses processos, porque não são tão claros pra gente. O que a gente está construindo? A gente deve estar construindo uma coisa muito legal. Porque só pode ser, sabe? Só pode ser muito legal. Porque quando você me falou, né? Quando você falou, olha, então eu vou editar esse livro. Só que você sabia que aquilo era muito, muito maior do que eu, né, ali, né, a pessoa eu, era uma coisa que, como você disse, cheio de estilhaço traumático, né, cheio de, toda a potência dele tá em ele aceitar os seus próprios estilhaços traumáticos e trabalhar com a potencialidade da dor, a potencialidade do trauma, trabalhar as fendas, né, e me construir como eu sou hoje, né, essa pessoa que fala, que fala e assume, né, o que fala e encontra lugar, né? Não tem medo dessa voz, né? E aí você falava para mim, eu preciso entender melhor disso. Preciso entender. Então, vou fazer você entender. Vamos entender. Você quer fazer uma turma? Vou te ensinar, você vai fazer a turma. E aí, foi muito mágico, porque eu falei assim, nossa, é a minha possibilidade de testar isso. Como é que eu vou colocar? Isso aconteceu bem na pandemia, né? Então, uma das coisas que também impulsionou a escrita do livro. Eu falei assim, bom, eu não posso falar uma coisa que eu não tenho certeza. Eu vou falar que todo mundo gosta do curso? As pessoas falam, mas pode estar mentindo para mim. Que ele, de fato, tem um efeito positivo nas pessoas, que é mesmo do jeito que eu estava pensando. Então, eu queria saber como era de verdade. Eu queria ser aluna do curso. E aí, eu falei assim, de boas, né? Eu já sei todos os exercícios. Quem inventou fui eu. Eu que inventei os exercícios. O Eduardo vai lá, vou ficar só de olho nele para ver se ele faz direitinho. Só que isso foi assim, essa coisa foi muito louca, porque eu nunca imaginava que eu iria vivenciar de verdade o processo, mesmo tendo criado, que eu iria voltar naqueles lugares, que o texto iria me surpreender com essas marcas, com esses estilhaços traumáticos. Josi, lê do engano, né? Porque eles, quando começavam a me ler, eles falavam, não, você até errou, você está de recuperação, não é assim não, você não viu tal coisa, não viu tal coisa. E eu não tinha visto mesmo, porque enquanto eu estava parada num trauma, numa fixação de um trauma, eu pensava que estava falando de uma coisa, mas eu já estava falando de outra coisa. E isso era surpreendente, né? É você olhar para o seu corpo texto e saber, gente, como eu sou mais, como esse corpo me expande, como eu não controlo isso, essas estruturas todas. Ele sabe o que ele faz, né? Ele sabe se movimentar. E ele tem uma coisa para me ensinar aqui, porque o que o Du falou é muito importante, a gente trabalha com o mínimo, com o detalhe. O texto, a gente vai trabalhar o texto inteiro, mas a gente vai olhar para um detalhe que passaria despercebido. E é com esses detalhes, com essas marcas, que a gente vai dar vários nomes, que é punctum, que é o biografema, que é até aparecer, né, o intruso, né, o animal e todas essas coisas que a gente vai criando, a gente não tem a dimensão, né, do que vai acontecer. Isso é muito mágico, né, Du? É muito mágico, porque quando eu fazia, eu era só uma aluna, não era mais meu o curso. O curso, quando a gente está fazendo, é de todo mundo. É de todo mundo que está acontecendo. Todo mundo é mediador. Claro, tem uma figura central que orienta, que organiza, orquestra aquelas vozes, né? Uma orquestra acontecendo. Então tem como é que chama aquela pessoa que fica assim? Maestro. Na orquestra? Tem um maestro ali. Esse maestro, ele tem um excedente de sentido, ele conhece o método. Então, ele tem esse excedente e, através desse excedente, ele consegue manipular aquilo ali. Mas, e construir ficções, porque, antes de tudo, ele também é uma pessoa que está criando ficções, né? E aí, só que os outros também estão exercendo, né, a mediação, estão exercendo a sua autoria ali. E aí você está no meio, né? No meio de uma sociedade, uma micro-sociedade construída. Aí você se surpreender de você, né? Do que você está mostrando e nem sabe. É muito bom, né?
Muito. Então foi um processo lindo. Que bom. Parabéns, Eduardo fez um processo lindo. É um ótimo mediador. Ai, meu Deus. E aí, tem uma coisa que eu acho interessante nisso que você está falando, porque aí eu acho que isso também se aproxima muito do trabalho autoral, né? No sentido de que eu acho que a feitura do texto, uma feitura de um livro, ela também se aproxima muito disso, desse noção de tentar orquestrar ou dar ordenação e dar forma a vozes que vão chegando e que muitas vezes a gente não imagina. O livro, ele é selvagem, né? Ele vai para, ele simplesmente não aceita certas coisas, ele simplesmente faz acontecer certas coisas. Então eu acho que nisso ele se assemelha muito também a esse lugar da mediação. E por isso que eu gosto tanto das duas coisas, porque eu acho que elas têm uma conexão muito direta e muito clara, assim. E aí, o que eu queria te dizer é que, bom, primeiro que a gente já está aqui há um tempão, né? Então a gente vai ter que daqui a pouco começar a segurar o horário aí. E aí tem mais uma coisa que eu queria te perguntar ou dizer, que é o seguinte, por que que ainda é importante, né, fazer um livro? Ou o que que muda para a escrita curativa? Porque, quer dizer, é um curso que você já tem tese, você já tem mestrado, você já tem N turmas. Então, por que que é relevante, ou o que que muda para a escrita curativa fazer um livro, publicar um livro? Pergunta difícil. Tô pensando aqui, tá? O que que muda? Vou pensar no que muda. Você até falou que ia me perguntar isso, mas eu não pensei na hora. Então, eu vou ficar com essa pergunta aqui. Antes, eu vou falar para minha mãe. Boa noite, mãe. A minha mãe aprendeu a escrever aqui no Instagram. De Eu não tanta sei live. porque eu não estou recebendo os comentários, viu? O meu travou. Que chato, Então, né? eu tô recebendo os comentários e tô ouvindo assim com tanto carinho e tanto amor. Tô lendo com muito carinho, muito amor. E tô recebendo tudo aqui no meu coração, né? Tem coisas que eu não tô conseguindo responder, porque senão eu perco muito o fio da meada aqui. Mas quero que todo mundo saiba que eu tô vendo cada coisa que vocês estão escrevendo, eu tô retribuindo assim todo o amor, só para tudo para vocês de volta, todo esse amor. E eu queria dar um beijo aqui na minha irmã que entrou e na minha mãe que entrou aqui, porque a minha mãe eu fiz uma tatuagem, né? Eu não sei, eu fiz a tatuagem no lugar errado, era para fazer aqui, para ficar claro, mas eu fiz aqui para dentro, então não dá muito para ver, mas eu fiz uma tatuagem aqui, que é a homenagem da minha mãe, né? É uma arruda. Quando eu fui... eu tô mandando beijo pra minha mãe. Quando isso me aconteceu muito claro, assim, foi um tipo de uma revelação, né? Eu senti, assim, que eu tinha que fazer uma arruda antes do lançamento. A minha mãe é bezedeira, né? Minha mãe é bezedeira, minha avó é bezedeira, né? A gente vem dessa linhagem de mulheres que curam, né? Que curam. E aí, esse livro chama Escrita Curativa, né? Ele tá nesse lugar também, né? Num lugar onde pratica esse cuidado, né? Pratica essa entrega para o outro, esse desejo, né? Essa, vamos dizer, disponibilidade para a cura, disponibilidade para ser curado. E aí me veio, assim, que tinha que fazer, né, uma arruda aqui para empenhar, né, o meu corpo todo nesse processo. E foi tão bonito, tão mágico, Eduardo, tão mágico, que no dia que eu fiz a tatuagem, eu cheguei aqui em casa, a Carol estava aqui, ela veio aqui, ela tinha comprado um livro, e ela trouxe para eu autografar no mesmo dia, que eu estava ainda sangrando, e eu autografei o livro. Foi tão marcante para mim, porque eu sabia que eu estava autografando aquele livro com o meu corpo inteiro, mas não só o meu corpo, o corpo meu, o corpo da minha mãe, da minha irmã, da minha avó, né? Tava todo mundo ali, e eu queria muito isso, assim, que fosse uma entrega toda mesmo, sabe? Eu não sei se isso é verdade ou não é verdade, mas é a minha ficção, né? A minha ficção
escrita no meu corpo e assim, empenhada em cada autógrafo que eu vou dar nesses livros aí que virão, se Deus quiser, né? E o que muda, né? O que muda? Eu tô pensando na palavra muda, eu tô ficando muito assim, né? Muda vem de mudar, né? Vem de mudança. Mas engraçado, a palavra muda também tem a não fala, né? Assim, aquele que é mudo, aquele que não fala. E esse livro da escrita curativa, ele vem para ser uma voz, né? Uma voz que vem desde um lugar sem voz, né? Ele vem de um lugar de absoluto silêncio, mas não aquele silêncio que se faz com voz, de absoluto buraco, assim, aquele, né? De não voz. Então eu acho que ele transforma esse lugar mudo na mudança, né? Então na mudança. E olha, eu tô pensando tudo agora, a gente tem que escrever sobre isso, né? Que do mudo à mudança tem uma dança que acontece aí, né? Que é uma dança de uma voz que se coloca. E por quê? E por quê? Porque é um lugar que se fixa, sabe? É um lugar para a gente voltar a ele. Então, é o meu modo de me fixar em algum lugar, na prateleira de alguém, né? No banheiro da pessoa que coloca livro no banheiro. Cada um tem o seu espaço onde coloca os seus corpos, né? Os corpos com os quais dialoga. Então, é modo de eu fixar um ponto ali e a pessoa poder me buscar, eu poder estar a todo momento, porque um livro é uma presença. A gente falava disso, né? A gente falava na pandemia, a gente falava, nossa, como é que vai ser, né? Daí eu falava muito isso. No livro eu escrevo sobre isso, né? Que eu falava, nossa, vai chegar o dia em que todo mundo vai precisar escrever um livro. Como ter um filho, né? Como no ditado, né? Porque as pessoas não estão tendo mais filho, estão com medo de ter filho. Mas plantar uma árvore, né? É um modo... E aí eles estão falando, né? Construir-se, o tecido que fica, se eternizar. Mas é mais que isso, porque a gente passou por uma pandemia e essa pandemia nos calou nossa voz e nos colocou um longe do outro. E a gente teve que ficar cada um na sua casa, no seu apartamento, fechado e separado das pessoas que a gente mais amou. E o que ajudava a gente, né? Era a nossa voz chegando para o outro. Então, esses áudios que a gente mandava, essa voz e tal, só que só a voz, ela se perde. Então, esse livro, essa materialidade completa, ela tem que chegar. Ela vai querer cada vez mais, porque, infelizmente, a verdade tem que ser dita e a gente não precisa ter medo da verdade, né? Porque a gente vai construir outros possíveis, mas vai aparecer umas doencinhas que a gente vai ficar preso uma hora ou outra. Então, a gente cada vez mais tem que escrever um livro para estar junto tatilmente com o outro, né? E era bonito, porque eu me lembro que você falava assim, só que isso se desvirtua, porque facilmente isso cai na mão do mercado. Por quê? Porque o mercado quer fabricar livro o tempo inteiro, né? Quer fabricar autor o tempo inteiro, para o autor ficar escrevendo seus livros, comprando ele mesmo seus próprios livros, porque ninguém... Quer fabricar cânones. Fabricar cânones. Então tem um mercado que se você não estiver com essa consciência toda que a gente está trabalhando aqui, a gente corre o risco de ser um objeto, mais um produto mercadológico. A gente até vai ser, porque um livro é um objeto cultural pelo qual transitam somas, dinheiro, né? Que está alimentando o mercado. Tá, mas e quando... Isso pode ser só isso, e eu sou só uma coisa bonita na prateleira, um prêmio, alguma coisa assim, ou isso pode ser algo verdadeiramente que faz a diferença, e que pode ser um encontro. Então, acho que esse livro, quando você fala o que muda, por que ainda escrever um livro, é por um desejo muito forte de encontrar o outro, né, de estar segurando o corpo do outro. Por isso que eu falo para todas as minhas alunas, né, que elas precisam publicar os livros, porque eu quero tê-las no meu colo, assim como elas têm no meu.
a mim no colo delas, né? Uhum. Sim, eu acho muito interessante isso que você está falando, né? E como editor, eu também não consigo deixar de pensar que o livro ele dá conta, né? Ele consegue, como suporte, ele consegue suportar todo esse, quer dizer, não sei se todo, mas boa parte dessa aparato, dessa densidade de ideias, dessa densidade metodológica, dessa densidade de leituras e de outros autores que dialogam. Inclusive no livro há diversas citações a Derrida, por exemplo, né? Que quem acompanha a G, ela tem até meme, né, falando, mas segundo o Derrida, são autores indissociáveis. Então eu gosto muito disso, desse aspecto desse livro também, é uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu vi ela acontecer, porque eu acho que esse é um suporte, é um corpo que ele tem força suficiente para segurar, para conter isso, né? O peso desse método, o peso dessas ideias, a complexidade, e também a leveza, e também a cadência, e também o ritmo, né? Eu não acho que é à toa que tantas religiões, tantas vezes que a gente dialoga com o sagrado, a gente fala em textos sagrados, são livros sagrados, né? E isso aparece em inúmeras religiões, em inúmeros povos. Então, eu acredito no livro como um excelente suporte, e a G está falando tanto em encontro, então eu vou começar já também dando um gancho que a semana que vem, para quem ainda não está sabendo, no dia 4, que vai cair no sábado, é sábado que vem, das 15 às 18 horas, a gente está com um encontro lindo marcado, ali na Casa das Rosas, né, que é um lugar bem emblemático, bem importante. A Gê, inclusive, tem uma história, né, de ter dado aula lá, eu também tenho uma história lá de ter sido aluno do CLIP, de agora ter feito oficinas, por exemplo, com o Reinaldo Damasio de lá. Então, é um lugar que está muito ligado à nossa história. A gente se conheceu lá, inclusive. E então, eu já começo a falar desse encontro, né? A Gê estava falando tanto de encontro, esse convite para esse encontro vai ser o primeiro lançamento presencial da fábrica, né? Por conta da pandemia, foi mais de ano lançando só no online. Então vai ser o nosso primeiro encontro presencial de lançamento, e já é no próximo sábado, das 15 às 18 horas. Podem adquirir na Casa das Rosas? Sim, podem. Então, como que está sendo o processo de venda do livro? A gente já colocou ele no site ele está com valor promocional, porque ali a gente está vendendo os dois, né? Porque são dois livros, na verdade, é parte 1 e parte 2. Então, ali no site a gente já está em pré-venda com valor promocional, e aí todos que forem adquiridos até o dia 12 de dezembro, eles vão chegar autografados pela Jerusa, por essa autora que está aqui com a gente. E aí eles vão começar a ser enviados a partir do dia 13. Agora, para quem quiser ir lá dar um cheiro na Jerusa, ver esse lançamento, né? Porque inclusive a gente também vai ter uma mesa de diálogo, então vai ser uma coisa bem bonita, a gente vai falar de literatura Sobrevivente. e sobrevivência, vai ser um diálogo lindo. O que pode um livro? Literatura e sobrevivências, o que pode um livro? Essa mesa vai acontecer às 15 horas, e aí a partir das 16 as autoras vão ficar lá autografando e conversando com as leitoras e leitores. Pode falar. Então, tem esses dois jeitos, né? Está em pré-venda no site da fábrica com valor promocional, os 2 volumes, mas lá no dia na Casa da Sós, a gente vai estar com impresso somente a parte 1. Então, quem quiser adquirir na Casa das Rosas, vai ser muito bacana, mas é importante ressaltar isso, que ali a gente vai estar com a parte 1, e a boa notícia é que uma semana depois, no segundo sábado do mês, no dia 11, a gente vai estar ali na Patuá, na editora, na Patuscada, fazendo o lançamento da parte 2. Então vai ser uma série, né? Vai ser uma grande festa. É muita informação, eu sei, mas não se preocupem, porque tudo isso vai estar tanto no Instagram da Fábrica de Canos quanto no da Jerusa, então ali vai estar tudo certinho. Porque agora que eu tô falando, eu tô vendo como tem informação.
Hoje eu estava mandando uns e-mails para as pessoas que fizeram o curso da escrita curativa, são várias, né, que estão aí, que eu muita gratidão, né, pelos alunos e tal, e eu mandei, e eu contei um pouquinho, né, que a vida, a arte imita a vida, falam que a vida imita que a arte imita a vida, mas a vida imita a arte. Por quê? Porque o livro, ele chama... Ai, Camila, vou ter de mudar para São Paulo. Vai dormir aqui em casa, Camila. Pelo menos dezembro, pelo menos dezembro. Porque foi assim, eu peguei esse livro, ele tem 2 partes, porque ele não é para ser algo pesado. E então, eles são 2 livros. Porque tem toda uma parte que ela é teórica, e ela não é teórica maçante, ela é um ensaio. Só que eu trago a teoria, eu falo de onde surgiu o livro, né? Eu vou contar esse processo todo, né? Eu vou falar sobre trauma, o que é trauma, eu vou entrar em questões como autopoieses, em questões muito profundas, que eu peço ajuda para os universitários, né? Que são os teóricos. Então, essa parte, ela é a parte 1. A parte 2 do livro são os encontros. O que eu faço nos encontros, o que tem ali que eu estou trabalhando, o que é. Tem, às vezes, coisas que nem o próprio aluno que passou pelo curso sabe tão bem, sabe, mas já até esqueceu o que é que eu estou trabalhando ali, e qual que é o conceito, o que é que eu quero, o que é que eu estou vendo, tudo também de um modo estadístico. Cada um desses livros tem 120 páginas, mais ou menos, não é, Edu? Mais ou menos, né? Cada um tem cerca de 120 páginas, exatamente. Se fosse a Gente, mesofauna predatória, tá perdida aqui. Ah, mas fica muito Seja bem aí perdida. Seja bem-vinda. Olha só, se ficasse um livrão de 250 páginas, mais ou menos, isso ia ficar uma coisa que não é a proposta da escrita curativa. A gente resolveu dividir em 2 livros. Por quê? Porque o próprio livro chama, né, A Escrita Curativa ou De Como Voar com Asas Quebradas. A gente separou essas 2 asas, né? Então, é claro, você pode comprar um livro só. Só que se você comprar uma parte teórica, se você tiver a parte teórica, você vai querer saber o que acontece lá porque a gente pode comentar aqui se ninguém responde. Ai, querida, porque eu falei aqui, Fauna, a questão é que as pessoas aqui, elas são muito loucas. E se elas ficarem respondendo, elas ficam doidaças e não conseguem falar o que tem para falar. Mas se for muito legal, uma coisa que você precisa saber, pode mandar um direct para mim ou para o Du, que ele vai responder, eu vou responder com calma, né? Porque se for uma pergunta muito conceitual, porque senão a gente fica enlouquecido, já estamos aqui a 1h40. Mas então, aí a gente separou os livros. Só que o que aconteceu? O primeiro livro ficou pronto, só que a capa e o processo do segundo livro não ficou pronto para o primeiro lançamento. E acabou saindo só depois, né? Não. Ó, deixa eu só falar uma coisa para ela. Ao contrário, ao contrário, isso não é só escrever. Esse que é o diferencial do que a gente está propondo, tá? Mas aqui nesse perfil que você entrou, que se você entrou no escritacurativa.gz, eu vou falar muito sobre isso, né? Que é um método que algumas pessoas usam. Vou escrever, mas não é o meu, né? O meu método, ele é muito específico e muito diferente. E ao contrário, né? Ele até acha perigoso o escrever. Se for entre escrever e não escrever, eu prefiro que seja o não escrever, né? Porque você está fixando memórias, fixando trauma, fixando uma identidade, às vezes que não vai te fazer bem lá na frente. Enfim, mas isso aí eu vou conversar com os conteúdos aqui. E aí a gente dividiu esses livros em 2. E aí não ficou pronto. Então a gente teve que fazer, né? Então tudo a vida imitando a arte, a gente vai ter que fazer 2 lançamentos. E vai ser muito lindo, Camila, porque o primeiro lançamento vai ser na Casa das Rosas, uma maravilha, meu lar. Vai ser lá de dia, então vai ser uma coisa assim mais cultural, porque a gente vai fazer uma mesa, vai falar sobre literatura e sobrevivência. Eu vou lançar o meu livro junto com 2 alunas que fizeram meus cursos também de escrita curativa, de poética da serpente.
E a gente vai ter um plus, que é o segundo dia, que vai ser no dia 11, que vai ser à noite num bar, né? No bar da Patuscada, que a gente vai poder beber, vai poder despirocar, acho que ler poesia, né, Du? Talvez se aconteça isso, né? A gente possa usar o microfone, né? E ficar mais juntinho, né? Quem for só no primeiro dia... Despirocar com cuidado e cautela. Despirocar com prudência, claro, sempre. A esquizoanálise ensina isso. Despiroca, mas despiroca com prudência. Mas aí, Du, uma outra coisa. Então é o seguinte, quem for na Casa das Rosas só vai conseguir pegar só o primeiro livro. Se comprar os dois, o Du vai mandar depois, né, Du? Se a pessoa comprar os dois, depois vai pegar o endereço e vai mandar depois. Perfeito. Então, na Casa das Rosas, a gente vai ter só a parte 1, e ali isso no dia 4. Agora, no dia 11, ali na Patuscada, a gente já vai... O lançamento é da parte 2, mas aí, claro, a gente já vai estar com a parte 1 e a parte 2. E quem quiser já comprar as duas, pode ser pelo site, e aí os envios começam no dia 13/12. E aí eu achei muito interessante isso que a gente estava colocando, porque é isso, né? Esse livro, ele passou por esse processo, quando ele chegou, a ideia era ele ser um livro só. E aí, como a gente está com todo esse papo a respeito de que um livro é um corpo e tudo mais, e isso foi uma coisa que a gente aplicou... Não tem uma... Isso foi uma coisa que a gente... Homens falando. Sim, tem de tudo aqui. Homens, mulheres. Está sendo um espaço um tanto democrático. Homens, mulheres, leoas, né? Faunas, né? Faunas, tem animais também, tem predadores, tem presas, tem de tudo. Viva a internet. Seres viventes. Viva a internet. Seres viventes. Mas vamos lá. Então, isso que a Gê está colocando é uma coisa muito interessante, porque ela está ligada à ideia, né, de que um livro é um corpo, e foi o que a gente pensou. A gente começou a achar que esse corpo único, um livro de 250 páginas, quase 300, que seria complicado, que seria, quer dizer, não era o corpo que a gente estava buscando, não era a identificação que a gente estava querendo, né? A gente estava querendo algo que também desse conta de uma certa fluidez. Eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas acho super difícil manusear um livro de 300 páginas, por exemplo. Então, esse processo de partir as asas, de ter parte 1 e parte 2, ele tem assim, ele tem uma relação direta com isso. Ai, meu Deus, tá chegando a hora de ir embora. Sabe quando vai aparecendo aqueles Exu no fim de ritual? Olha como eles são o amor da minha vida. Estão trazendo todos os animais do curso. Serpente, dragão azul, cobra cega, libélula. Que bom que a fauna predatória chamou isso, né? Sim. Nossa, é muito forte. Eu me senti agora no filme do... Ouriço. Não, daquele filme do Robin Williams, que daí ele sobe na cadeira e fala assim, Captain, my Captain, sabe? Todo mundo sobe. Sei. Foi muito bonito agora, né? Mortos, né? Todo mundo foi se apresentando, né, com seu animal. Que lindo, nossa senhora, eu tava esperando isso, não. Eu vou usar essa máscara para suar o nariz. Mas enfim, gente, então fica aí esse convite, né, reforçado, dia 4 e dia 11, e também a possibilidade desse livro já ser encontrado desde já no site da fábrica. E aí, GG, mais alguma coisa? Eu vou só agradecer todo mundo agora, sei lá, vou tomar uma cachaça, porque eu tenho uma cachaçinha boa aqui, de emburama, que eu adoro, um burama, não sei se é burama ou burama, mas vou tomar uma cachaça, e depois dessa a ideia é ficar feliz, né? Ficar esperando aí esse lançamento bonito. E a gente vai fazendo mais conversa, né, Du? Acho que em algum momento você vai fazer uma conversa lá
lá no grupo da Fábrica de Cânones com a gente também, comigo e com as outras meninas que estão lançando, né? Acho que vai ser legal, né? Trazer a Júlia Pantin, a Júlia Bá, que estão lançando comigo. E é isso. Então, obrigada, Du. Eu fiquei muito feliz, né? Não teria como começar esse perfil com uma pessoa mais especial e que está aqui desde sempre, né? Está aqui desde sempre, né? Desde que o último livro... Nossa, que viu todos os livros praticamente, né? E agora tá fazendo o último primeiro sempre. Tá bom, eu que agradeço o seu convite, agradeço a presença de todos e todos, né? Como a Gê falou, esse é um processo ritualístico, essa é a nossa proposta e essa é uma parte grande do nosso modo de vida, então não é à toa que tudo que é força também vai aparecendo e se manifestando, e a gente, de certo modo, é grato a todas. E fico muito feliz, né, vocês que estão aqui ouvindo, tanta gente conhecida, algumas mais, outras menos, e é muito feliz ter a presença aqui de vocês. Gente, obrigada a todos. Obrigada a todos. Um beijão e até sábado que vem. Até. Casa das Sosas, das 15 às 18. Ai, o que eu faço agora? Agora tem que achar o botãozinho aí de desligar. Mas eu vou desligar e vai acontecer que ela vai ficar gravada. Aí ela vai perguntar se você quer gravar ou não, não esquece de gravar. Vai perguntar, né? No que você encerrar a live, ela vai te perguntar isso. Você quer gravar o vídeo ou quer descartar? Você vai e grava, aí já vai para o seu IGTV. E eu desligo ela mesmo onde? Beijo, Josi. Clica nesse ao vivo aí, nesse ao vivo, você vai clicando, vai aparecer a opção. Ó, o Daniel falando, salva a live. Quando eu clico no ao vivo, né? Aí você vai ver a opção. Gente, vou beber uns drinks aqui. Tchau, tchau, tchau. A Tamires também estava aqui. Olha que linda a Tamires. Todas vocês, todos. Eu cliquei no ao vivo, peraí. Só cliquei, apareceu o número, 1h e 47 minutos. Eu clico de novo? Clica para encerrar. Foi. Será que é uma flechinha assim, tipo, que manda para outros lugares? Não é? Não é na flechinha? Ou no xizinho. Eu vou clicar no xizinho. Xizinho? Beijo, no xizinho? No xizinho. Posso clicar no X? No X? Ele vai te perguntar, ele não vai sumir com o vídeo sem falar. Pode ter confiança. Tá bom. Então tá, beijo. Eu nem coloquei filtro, né, gente? Olha que coisa, eu nem coloquei filtro. Tá bom. Beijinho. Beijinho. Beijinho! Só para finalizar mais legal. Tem certeza que deseja encerrar o seu vídeo? Ao vivo? Encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo? Eu vou apertar, meu Deus, será que vai